Sou Renata, professora do curso de Tecnologia em Alimentos da FATEC Marília. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos no Almanaque do Alimento. Olá! Hoje damos continuidade a um tema interessante que é sempre motivo para uma boa discussão, positiva e não negativa, que é a diferença entre uma questão de alergia e outra questão de intolerância ao consumo de determinados alimentos. No ano de 2002, a professora Flávia Farinazzi Machado e eu escrevemos um artigo abordando esse tema, relacionando-o ao autodiagnóstico, que é muito frequente hoje em dia. E nesse momento é importante termos essa ideia, porque quando vamos buscar na internet, mais frequentemente, alguma resposta para dúvidas, não sabemos consumir as informações que nos são oferecidas. Assim sendo, é importante entendermos brevemente que a alergia é uma resposta imunológica completamente diferente do caminho da imunidade ou da reação provocada de proteção que se observa nos casos de intolerância. As reações alérgicas, elas são determinadas por estruturas proteicas. Muitas vezes são estruturas proteicas por si só ou então relacionadas a estruturas de açúcares, porém estão ali as proteínas que são chamadas tecnicamente de alergenos. Esses alergenos, quando entram em contato com determinados organismos mais sensíveis do que outros organismos a essa determinada pecinha que compõe o alimento, a resposta acontecerá de maneira a entendê-lo como um agente agressor. Então, na resposta alérgica, por exemplo, as proteínas do leite, que geralmente acontecem também, ou seja, ao mesmo tempo, para ovos, soja, amendoins, castanhas, crustáceos, peixes. Muitas vezes a alergia ao leite, ela se manifesta igualmente a um ou mais desses que eu citei, está bem? Então, nessa hora, a resposta ela é muito avassaladora. Ela envolve o organismo com uma resposta que compromete vias respiratórias e ou o trato intestinal e ou a pele, causando dores de cabeça, ou seja, uma reação bem mais generalizada que a resposta estabelecida pela intolerância. A intolerância a um determinado componente do alimento, eu sempre falo de leite, mas de qualquer outro alimento, principalmente do leite, vamos falar assim, mais frequentemente do leite, ou até mesmo do glúten, está representando uma dificuldade em digerir essa peça representada pelo glúten ou representada pela lactose, no caso do leite. Tá? Então, o pão, o glúten, lactose, o leite. Esses carboidratos não conseguem ser devidamente quebrados. E aí, quando eles chegam ao trato intestinal inteiros, mal digeridos, nós temos ali uma mudança de concentração que vai tanto trazer líquidos para dentro das alças intestinais, fazendo com que elas fiquem bem mais cheias, como também vai estabelecer um outro processo de defesa, que é a reação inflamatória. Aquele agente que deveria ter chegado ali bem digerido, bem picadinho, está inteiro. E então aquelas estruturas, principalmente aqueles micro-organismos que estão presentes no intestino, particularmente no intestino grosso, nós teremos que eles procurarão trabalhar nessa quebra, mas como está estranho, está diferente, está incompleto, o esforço desses micro-organismos gerarão uma grande quantidade de gases, gerarão elementos que irritarão a mucosa desse local do trato digestivo e, inevitavelmente, eu me sentirei estufada, eu me sentirei com uma vontade não só de correr para o banheiro,
mas também muitas vezes de pôr para fora através do vômito. São essas reações muito menos específicas, as das intolerâncias, porém bem mais localizadas no trato digestivo, que as reações alérgicas, as reações que vão me comprometer de maneira bem mais grave, tá? Do que muitas vezes a própria intolerância, que tem diferentes intensidades de reação. A grande diferença, ou vamos dizer assim, a mais fácil de ser observada é quando eu tenho um problema de intolerância que vai me afetar o trato gastrointestinal, principalmente, eu tenho essa sensação de estufamento que vai acontecer minutos após a ingestão daquele alimento. Nos casos das alergias, dependendo do mecanismo utilizado para essa reação de defesa, eu terei uma situação bem grave e imediata, ou eu terei casos que vão aparecendo e piorando ao longo da repetição do consumo desse mesmo alimento, tá? Nessa hora, são importantes as comparações para conduzir, mas nós devemos sempre ir atrás do profissional de saúde capacitado para nos atender. Até mais!